Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo está recomendando a Timóteo, né? E relembrando ele, dizendo que de ser alimentado pela boa palavra da fé e da doutrina. A palavra da fé aqui é a querigma, né? O que produz fé é a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra, né? É ela que gera fé. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele diz: Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é a pregação, né, que produz fé. O querigma, proclamação. Para que esse querigma existe? Para a obediência da didaquê, da doutrina, né? Você vai ver nos evangelhos Jesus pregando e ensinando, ou seja, proclamando e ensinando. Querigma e didaquê. Então Paulo disse a Timóteo, né? Alimentado com as palavras da fé, que é a querigma, e a boa doutrina, que produz esse equilíbrio, né? Falando genericamente a palavra de Deus, mas especificamente querigma didaquê. E a querigma está dividido em duas partes também. Existe a querigma evangelística, que é usado na proclamação, ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, você vê Pedro pregando, e todo o conteúdo ali é evangelístico, né? Então é o querigma evangelístico. E existe o querigma de edificação, onde a pessoa já se converteu a Cristo, já foi introduzido no corpo de Cristo pelo batismo, agora a vida em Cristo é o querigma para produzir edificação, né? Então existem essas duas partes da querigma. A querigma evangelística, onde ali Pedro fala sobre a vida de Jesus, a obra dele, o que ele realizou, a sua morte, a sua ressurreição, as profecias que se cumpriram a respeito dele, em Atos 2, e encerra em Atos 2,36, né? Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí há arrependimento, e eles indagam a Pedro: que faremos? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali ele dá as demandas, batiza, e agora que a pessoa está batizada, inserida no corpo de Cristo, agora ela vai se alimentar do quê? Da doutrina e da querigma de edificação, porque a querigma evangelística é apenas a proclamação para a conversão da pessoa que ainda não conhece a Cristo, né? Então, muitas vezes, na edificação, você está discipulando, cuidando de alguém, e essa pessoa está passando por algum problema que ela não consegue vencer, e muitas vezes a pessoa leva de novo a doutrina para essa pessoa, né? Talvez ela está com um problema no relacionamento, ou um pecado recorrente, e ela não está conseguindo vencer aquilo. Mas ela sabe da doutrina. Ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe porque a doutrina diz isso, né? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Que a mulher respeite o marido. Então, se o marido não está conseguindo cumprir essa doutrina, muitas vezes a pessoa chega e repete de novo a doutrina, sendo que ele já não está conseguindo cumprir aquela doutrina, né? Então, o que deve ser usado ali? O querigma de edificação, né? O que Paulo falou ali em Romanos capítulo 6, né? Vocês já morreram com Cristo, o velho homem já foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que vocês não sirvam mais o pecado como escravo. Então Paulo agora está trazendo o quê? A querigma de edificação, porque aqueles irmãos já conheciam a doutrina. Então nós precisamos conhecer esses termos, né? Querigma evangelístico, querigma de edificação e a doutrina. A doutrina, ela está, na maioria das vezes, no imperativo, é um mandamento, né? O Novo Testamento está cheio de mandamentos, todos esses mandamentos são a doutrina de Cristo, né?
Filho, obedeçam em tudo vossos pais no Senhor. Pais, não provoquei a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na demonstração do Senhor. Então, a doutrina, ela vai mostrar o caminho que você tem que percorrer, né? E a querigma vai te dar força para andar nesse caminho, né? A querigma produz fé para a obediência de daqui. Então há sempre esse equilíbrio. As duas coisas são importantes e fundamentais na vida cristã. Tanto a querigma como a didaquê, né? Tanto a proclamação como os ensinamentos, né? A obediência de estar no caminho de Deus, né? Jesus disse: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você está evangelizando alguém, use a querigma evangelística. Onde que eu acho essa querigma evangelística? Em Atos dos Apóstolos, né? A pregação de Pedro, a pregação de Paulo, a pregação de Estevão, ali todos são querigma evangelístico. Agora, quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, Romanos, Coríntios, Efésios, ali você vai achar muito querigma de edificação. Isso não pode ser confundido com doutrina, porque a palavra doutrina também ela tem sinônimo de ensinamento. Então muitas pessoas generalizam essa palavra, né? Tudo que se ensina é doutrina, e não é, né? Doutrina é uma coisa, querigma é outra coisa, né? Mas que Deus abençoe sua vida, seu ministério, você que é obreiro, você que é pastor, você que é seguidor de Cristo, né? Use a querigma evangelística, né? Para evangelizar aquele que não conhece ainda a Cristo. Então use a proclamação. E para isso você tem que orar bastante, você tem que jejuar, você tem que meditar na palavra, para que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. A doutrina não existe tanto de nós, né? Porque é fácil você doutrinar, é fácil. Agora, a pregação, a proclamação, aí sim já exige até mais de nós, porque ela tem que ser feita num tom imperativo, ela tem que ser feito com a autoridade do Espírito Santo. Não que a doutrina não seja também, não tenha que ser de baixo, né? Mas é bem mais fácil você falar, marido, ame sua esposa, filho, obedeça seus pais, do que proclamar, Cristo Jesus ressuscitou, Jesus está aqui para salvar, Jesus é poderoso, Jesus vive em você, né? Que é a querigma, né? E nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos desse equilíbrio, nós precisamos das duas partes, nós precisamos da querigma, nós precisamos do didaquê. Nós precisamos conhecer a querigma evangelística para não errar na hora do evangelismo e a querigma de edificação na hora do discipulado, né? Na hora que você está evangelizando, você vai usar muito o conteúdo querigma evangelístico, mas na hora da edificação, você vai usar muito o querigma para a edificação e a doutrina. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.